Eu vou desejar a paz e a graça de Cristo e que Deus Pai possa estar nos abençoando e que possamos ter mais o interesse de meditar nas Sagradas Escrituras e poder lidar no dia a dia o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e que sejamos exemplo em tudo, onde quer que a gente possa ir. E nesse momento eu quero falar de um assunto que ele é um assunto muito sério na vida das pessoas, na vida do cristão. É como você tem lidado com o seu pecado, como você tem tratado o seu pecado, você tem levado a sério os seus pecados e o que você tem buscado para solucionar esses pecados. Em Romanos 6:23, o texto diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo. Sabemos que pecamos e por pecarmos merecemos a morte. Mas Deus nos dá a salvação por meio de Cristo, isso gratuitamente. Se olharmos para Romanos 6, iremos observar que Cristo ele levou o poder do pecado, onde ele morreu na cruz por nossos pecados. Então devemos refletir sobre isso, devemos meditar sobre isso. Não precisamos viver na prática do pecado todos os dias. Devemos entender, como diz lá em 1 João capítulo 1:9, se confessarmos os pecados, Deus é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Cristo já pagou o preço por você e por mim. Cabe agora a nós nos arrependermos genuinamente dos nossos pecados, nossos erros. Temos que aprender a lidar com isso. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Os pecados só têm consequências diferentes. Devemos entregar as nossas práticas pecaminosas na mão de Deus, nos arrependendo do que fazemos, confessando os nossos pecados e de fato colocando em prática tudo aquilo que de fato a palavra nos pede para fazer. Em 1 Pedro, aqui capítulo 2, versículo 24, diz que o próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morremos para o pecado e vivemos uma vida correta. Por meio do sofrimento e dos ferimentos dele, a gente foi curado. Cristo não fez todo esse processo de evangelização, de sofrimento e de morte e cruz em vão. Ele morreu com o propósito dos eleitos. Eu te pergunto, faça reflexão sobre isso. Você é um eleito? Você de fato é um salvo em Cristo? Lembre, se você é um salvo em Cristo, as suas atitudes elas têm que mudar. Sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é também por obras, para que não viemos nos gloriar. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas devemos também vivermos uma vida correta, uma vida de santificação. Olhar para a cruz e entender o que Cristo fez por nós lá. Devemos fazer reflexão todos os dias em nossas vidas. O tipo de pecado que tem nos afastado de Deus? Pecados que nos escravizam todos os dias? Pecados pontuais, pecado de estimação. Gente, o pecado é uma coisa séria. Ele nos afasta de Deus. O pecado nos leva a uma condenação eterna. Então fazemos reflexão sobre isso e entendemos que embora o salário do pecado seja a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Confesse Cristo como seu Salvador. Entregue a sua vida a Cristo. Mude essa maneira de pensar, de agir, de viver e viva uma vida correta. Busque, leia a palavra, estude a palavra, entre em oração, tenha comunhão com os irmãos, discipule, evangelize e demonstre que você de fato é um cristão convertido em Cristo. Assim você vai espelhar e espalhar a imagem de Cristo. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus e que Deus Pai lhe abençoe. E que você possa de fato ser iluminado pelo Espírito Santo para entender as Sagradas Escrituras e viver em prática todos os dias. Fique na paz, que Deus Pai lhe abençoe em Cristo Jesus.